Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Iris Kudek e hoje eu vim falar com vocês sobre conceber e receber um filho. Também podemos colocar aí no meio o gerar uma vida. E o que acontece? Muitas mulheres, elas têm, né, uma relação com o homem. Aí concebe um filho, ela gera esse filho, passa 9 meses, pelo menos 7 meses, conheço histórias de até 6 meses, né? E aí o filho nasce. E aí, normalmente, a gente chama esse ato de parto de dar à luz. Mas por que dar à luz? Porque na verdade está trazendo uma vida ao mundo, né? Está trazendo uma nova luz ao mundo, né? Porque nós somos conectados com a luz do Criador, com essa luz que nos guia e chamem como quiserem. E aí, o que acontece? Muitas mães, que vamos colocar aqui o nome mulheres, porque é meio relativo, né, o ser mãe, elas concebem e geram filhos como uma fábrica. Então, para ela é fácil, ela não tem problemas, ela não passa mal, ela não se envolve afetivamente mesmo com aquela criança que está crescendo dentro dela, né? Com aquele feto, na verdade, que está gerando uma vida. Então, para ela, é como se fosse, vem mais um, vem mais um, vem mais um. Tanto que, a partir, acho que, se não me engano, dos anos 70, 80, começou a grande polêmica, né, que hoje em dia é super meio comum, a tal da barriga de aluguel, né? Existem mulheres que elas trocam seu ventre por dinheiro e dão à luz, fazem o parto ali da criança como se fosse só mais um ali, um produto, literalmente. E aí, o que acontece? Nem todas as mulheres que geram filhos, concebem filhos e têm esse processo de ter um parto da criança, né? E do bebê, que nem sempre eu vou chamar aí de dar à luz, porque já tá dando uma luz ali meio sombria, né? Vamos chamar desse jeito. Por quê? Porque muitas mulheres colocam filhos no mundo não sentem tamanho afeto pela criança. E eu nem tô falando aqui do casos de... me fugiu agora o nome, que é no pós-parto, né? Que a mulher, ela repele a criança. Mas isso é comprovado ali psiquiatricamente, tal, que até pode acontecer, né? Mas, olha que loucura. Então, assim, nem todo mundo nasceu de uma mãe que teve esse afeto durante aqueles 9 meses, né? Mas assim, quem é mãe aí pode dizer, né? Qual é o sentimento que teve ao saber, quando estava grávida, né? Depois foi lá buscar saber, muitas querem saber o sexo da criança, aí já começa a conversar com a criança, muitas mães colocam música para a criança, conversam, e tem aquela relação desde o ventre, né? E outra coisa que acontece muito, que muita gente não sabe, que desde a concepção, né, do feto, nós absorvemos as emoções da mulher que nos gerou, né? Eu não vou dizer aqui que talvez seja sua mãe, porque muitas vezes é muito mais considerado mãe aquele que te criou, não aquele que te concebeu. Porque às vezes aquele que te concebeu, aquela mulher que te concebeu, não te recebeu. E aquela mulher que de repente te adotou, ela tinha uma expectativa, ela tinha um afeto, ela te recebeu ao ir aos braços dela, né? E tem gente aí que é adotada até depois dos 10 anos de idade e sente esse calor ali de afeto, né, emocional, de sentir que é bem recebido no lar da onde está indo. E aí o que acontece? Que essas pessoas, muitas pessoas que não foram bem recebidas em suas famílias, isso gera uma catástrofe.
porque você fica tentando buscar essa aprovação da sua mãe, que simplesmente ela não tem esse afeto por você. E talvez nunca vai ter, porque talvez a tua avó foi assim com a tua mãe e assim sucessivamente. E para aquelas que aconteceram isso e têm filhos, né? Só a partir da nossa geração em diante, quando você gera uma criança e concebe a criança e recebe essa criança, é que você pode estar cortando esse ciclo repetitivo, sabe? De estar também afastando afetivamente, emocionalmente essa criança da família. E ela se sentir rejeitada, né? Porque muitas mães, por exemplo, quando engravidaram, muitas mulheres pensam em tirar a criança, né? Em fazer um aborto, coisa e tal. E a criança, o feto, recebe essas informações. Porque as informações celulares, elas vão chegando constantemente. E muitas mulheres, por exemplo, também foram violentadas enquanto geravam uma criança, e o feto também recebeu aquela violência e adquiriu aquele medo, talvez, alguns traumas que a mãe passou e foi passado para a criança. E então, assim, o que eu venho trazer aqui de uma forma mais curta aqui nesse vídeo é que não adianta você que tem uma mãe que te rejeita, uma mãe que não te demonstra afeto, que sempre foi negligente ou que para ela tanto faz, tanto fez, né? Quem é você? Se você sabe que tem aquelas mães que querem, esse é meu filho preferido. Gente, quem é mãe sabe que essa coisa de separar, esse é meu filho preferido, esse é o filho que eu não suporto e tal, é meio problema da própria mãe, né? Da própria mulher que gerou. Agora você vê, tem mulheres que preferem doar seus filhos aos outros porque sabe que ela não tem essa capacidade de entregar esse afeto que uma criança precisa. Pelo menos ela tem talvez uma consciência, olha, vou entregar para alguém que a pessoa pelo menos vai ter um afeto com esse meu filho, com essa criança, né? E então assim, não adianta você buscar atenção, afeto e acolhimento de mulheres que não te receberam e apenas te conceberam. Sim, para muitas pessoas dói escutar isso. Talvez muitas pessoas nunca refletiram sobre isso, nunca tinham passado na cabeça que é possível isso acontecer. Mas sim, isso é possível acontecer sim. E a gente pode ver na nossa história, a história de muitas pessoas aí que você conhece ao seu redor, que talvez vão te falar, olha, eu senti que minha mãe não era minha mãe, era mais um pai, talvez a minha cuidadora me deu muito mais afeto do que minha própria mãe, ou minha irmã mais velha me cuidou como uma mãe, ou muita gente fala, né, minha avó foi uma mãe para mim. Ou seja, aquilo que você esperava da sua própria mãe não recebeu. Mas por quê? Porque ela não te recebeu afetivamente, emocionalmente. Então entende que isso é, vamos dizer, um problema dela, né? Então assim, entende que isso não é seu, é algo dela. Então separa isso para você não se sentir culpado, porque não adianta você ficar ali, sabe o animal quando o bicho dá a cria e um bichinho fica para trás? É difícil, né? Porque ele é rejeitado. Mas de repente ele encontra alguém no caminho que o acolhe, leva para casa e cuida com muito amor e carinho, que talvez aquela cria toda não teria da própria mãe esse afeto. Então, pensa nisso, reflete sobre isso. Se você está curtindo meus vídeos, deixa um joinha, compartilha, né? Deixa seu like. Se você quiser comentar, também pode fazer seus comentários. Se você está curtindo esses assuntos e quer que eu traga mais outros assuntos dessa linhagem, pode deixar também aqui nos comentários. E por enquanto é isso. Depois eu trago esse assunto mais profundo, de uma forma mais longa aí.
Aí eu vou contar para vocês sobre, né, essa coisa que a mãe dá à luz e às vezes a gente vem com essa mancha de sombras desde da nossa concepção e a gente carrega muita coisa referente a tudo vivido no útero da nossa mãe, principalmente as mulheres. Então, vou deixar isso para um outro vídeo e espero que você esteja aí curtindo. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no YouTube, tá bom? Chama aí, compartilha, tal, até gaguejei. Mas é normal, nem vou fazer corte aqui porque essa é a vida real. Até o próximo vídeo.